Uma breve história do cinema. Cinema deriva do grego cine em ágrafo, que significa gravação do movimento. O estadunidense Thomas Edison criou o cinetoscópio, uma espécie de cabine individual, onde uma única pessoa conseguia assistir um filme, ainda em 1894. Os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière criaram o cinematógrafo em 1895, que gravava e, ao mesmo tempo, projetava as imagens. E foram os irmãos Lumière que fizeram a primeira projeção cinematográfica para um grande público, em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café. Eram curtas que revelavam momentos documentais. Mesmo sendo revolucionários, os irmãos seguiram outros caminhos. Louis se voltou à ciência e Auguste à bioquímica e fisiologia. A criatividade era imensa já no início do cinema. A época chamava-se de teatro filmado. Os precursores foram Alice Guy Blaché, sim, uma mulher, que foi a primeira a usar cores e sons, e Georges Méliès. Veja agora 6 dos primeiros filmes da história. Boa sessão!